Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a um pós-jogo que não tem nem um pouquinho de animação, né? Que, enfim, pós-jogo de derrota nunca é bom, né? E de qualquer jeito, que derrota, hein? Japão 3, Brasil 2. Uma situação que eu acho que reflete o mental. Assim como em 2022 faltavam 4 minutos e o Brasil teve um apagão e foi eliminado, o Brasil precisou de um apagão de 45 minutos para tomar uma virada histórica. É a primeira vez que o Brasil abre 2-0 e toma a virada, e é a primeira vitória do Japão em cima do Brasil na história. Mas nós vamos comentar sobre isso e um pouco mais. Eu, Pedreira, meu amigo aqui, PH, flamenguista, que tem muitas coisas a compartilhar. Se apresente, PH. Fala aí, pessoal, tudo bem? Cara, eu acho que eu me arrependi de ter acordado cedo. Sinceramente, assim, eu acho que além de perder, além de obviamente uma derrota ser uma coisa horrível, da forma que foi, obviamente, amistoso, mas porra, ninguém gosta de perder. Eu acho que pra mim foi uma coisa horrível ter que acordar cedo pra assistir isso, né? Porque Pois é. E também nosso amigo Vitor Isaac, né? Flamenguista também. Pô, tô num recinto aqui só de flamenguista. Fala pessoal, então, eu faço as minhas palavras a mesma do PH. Eu acho que o triste não é só perder para o Japão, é a forma de como perdeu para o Japão. O jogo estava na mão e realmente acordar cedo, né, esperando-se do Brasil igual foi no último jogo e ser outro é realmente complicado. E, enfim, vamos começar aqui detalhando essa derrota, né? Pra gente ver o que deu errado, o que deu certo. E vamos começar aqui pela escalação, né? Que eu já tenho alguns comentários a fazer que eu não sei se vocês vão concordar. Porque assim, o Brasil veio a campo com a seguinte escalação. No gol, Hugo Souza, Paulo Henrique na lateral direita, Fabrício Bruno e Beraldo formando a dupla de zaga, Carlos Augusto na lateral esquerda, Casemiro e Bruno Guimarães ali na volância, Lucas Paquetá centralizado, Luiz Henrique na ponta direita, Martinelli na esquerda e Vinícius Júnior mais ou menos fazendo um falso 9 centralizado, né? Enfim, foi a mesma função que ele fez com o Vini no jogo contra a Coreia. E a gente vê aqui o Ancelotti ele fazendo uma rodagem do elenco. Ao invés de repetir o esquema que ele usou contra a Coreia do Sul, que, pô, ele ganhou de 5-0, né? Pô, empolgou, jogou muito bem, ele quis testar os outros convocados. Mudou até o goleiro, só manteve o Bruno Guimarães, o Casemiro e o Vini. O resto, tudo diferente. E aí eu queria perguntar pra vocês acham que o Ancelotti tinha que ter mandado os titulares ou vocês acham que foi correto? Cara, eu acho que dependia do nível de jogo. Eu acho que você poderia ter colocado reserva no jogo contra a Coreia do Sul, que tem uma seleção tecnicamente inferior ao Japão, né? E de ranking também, inclusive o Japão, na minha opinião, é uma das seleções mais organizadas da Ásia, talvez a melhor, a seleção mais organizada da Ásia. E eu acho que deveria, se fosse para fazer esse tipo de time, poderia ter feito contra a Coreia do Sul. O Japão já é um nível mais elevado, já é um nível mais diferente. Essa é a minha Completamente. opinião. Acho que poderia ter feito isso. Quer rodar o time? Eu acho válido a rodagem. É bom testar o elenco. Mas mudar o time inteiro é complicado, né? Mudar um time inteiro contra um time do Japão, que tudo bem tem seus desfalques, né? Mas é o time do Japão, que é o melhor da Ásia, é meio complicado. Na minha opinião, era pra ter ido com o titular. Tanto que, ó, olhando aqui o site, né, o ranking da FIFA em 2025, Coreia do Sul está em 23º no ranking. Tá à frente de muita seleção por aí. Tá à frente do Equador, enfim, de outras seleções que nós, né, pegamos, como Paraguai. O Japão está em 19º, ou seja, tá no top 20, né? É um degrau acima. Então acho que é o teste de verdade. Foi o que eu falei, eu acho que o Japão é a seleção mais organizada da Ásia. E acho que, por ser o teste de verdade, eu acho que poderia ter colocado o time titular.
Sim, porque é aquilo, né. Algo que eu ouvi muito durante minha vida é que amistosos, enfim, quando você vai simular alguma coisa, são ferramentas que você tem para diagnóstico. Assim como você, quando tem uma doença, você precisa ir no médico para se diagnosticar e ver como você vai tratar essa doença, da mesma forma é um time. Por que que um time organiza amistosos na pré-temporada? Para se preparar. Organiza para saber quais são os acertos e quais são os erros. E a seleção brasileira, ela foi fazer o diagnóstico se estava bem ou não, e numa seleção que está no top 20, é o 19º, bem, mesmo indo com as reservas, reprovou, né. Aí tem que ver como vai fazer isso. E eu queria começar falando que o Brasil começou com muita dificuldade para atacar, né. Acho que foi até bastante mérito do Japão, que nem o Vitor falou, é uma das seleções mais, eh, organizadas da Ásia. Organizadas taticamente. O Japão, ele começa, na verdade, ele começa e vai até o fim com a linha de 5. E os seus meias bem compactos no meio de campo, e isso fazendo o Brasil jogar mais pelos lados, né? Acionar talvez um Martinelli, um Luiz Henrique, o Júnior. Prepararam o Brasil para justamente ir no 1 contra 1, que é o que eles gostam. Exatamente. Tanto que com a bola, na verdade, em tese ia ser um 3-4-3, né. Por quê? Porque eles apostam muito nessa dos pontas. Sim. Só que com a bola, tipo, sem a bola, virava um 5-4-1. O Os jogo pontas deles, recuavam pro meio. o jogo deles era no contra-ataque, né, cara? Tanto é que teve algumas oportunidades, alguns erros de passe do Casemiro, por exemplo, que ocasionaram em contra-ataques Uhum. rápidos. O Japão ele não tem um time rápido na hora de contra-atacar. É. Inclusive, um desses gols aí foi de contra-ataque. Enfim, é complicado, E, apesar mas de tudo, tipo assim, eles estavam buscando muito essa pressão pós-perda, faziam quase uma parede no meio de campo pra diminuir a chance do Brasil conseguir jogar. E o Japão teve até uma chance que, a propósito, o pessoal não vai falar não, mas achei que nessa chance o PH falhou na marcação. O Paulo Henrique, no caso, né, não confundiu o comentarista da PH. Perdão, rapaziada. o nosso Som aí. PH tá marcando todo mundo, irmão. Tipo, ele falhou na marcação e o Japão só não fez gol por uma infelicidade no lance que o Hugo ia ficar vendido ali. Mas o Brasil, né, quando começou a botar a bola no chão, começou a entender o jogo, é que, pô, não é qualquer seleção. Temos que falar aqui que, pô, eu falei que é 19º colocado o Japão, mas temos que lembrar, essa seleção eliminou a Alemanha na Copa de 2022, o Brasil fez um amistoso contra eles em 22, foi um parto pra vencer. Só fez gol de pênalti com o Neymar lá nos 77 minutos de jogo, sabe. E, de qualquer jeito, foi muito interessante essa dinâmica que o Brasil arrumou, porque o Brasil começou a tocar a bola, começou a buscar jogadas individuais, e foi justamente num ótimo lance, né, que, se eu não me engano, o Paquetá, tabela com o Bruno Guimarães, que encontra um lindo passe pra ele. O Bruno Guimarães, igual no último jogo, faz um lindo passe, uma ligação praticamente do meio pro ataque, no pé do maluco do Brasil para fazer o gol. E Foi assim, absurdo, já não é a primeira vez. foi o Paulo Henrique. E, cara, foi sensacional, cara. Foi muito bom ver o Paulo Henrique marcar e de verdade, cara. Agora eu queria abrir Inspiraram nesse momento. um adendo aqui pra falar do Paulo Henrique, que assim, cara, quem acompanha o futebol brasileiro mais ou menos sabe que o Paulo Henrique já tá bem no Brasil há um bom tempo. Ele é um dos laterais, assim, que eu brinco que ele tem a melhor corrida de "fudeu, fiz merda" do Brasil. Ele é do tipo ele é do tipo que vai chegar lá, ele vai tentar driblar. Às vezes ele perde a bola. Sim, ele vai perder a bola. Mas ele vai perder a bola e vai chegar lá, vai correr e vai recuperar. O Paulo Henrique Mas uma característica que eu gosto muito do Paulo Henrique é essa questão do lateral ofensivo, né? Um lateral que ataca e gosta de atacar, né? À toa que fez o gol. Um lateral que eu achei meio apagado hoje foi o Carlos Augusto, que não é esse tipo de lateral. E, né? sim. E falando um pouco aqui do próprio PH mesmo, que tipo assim, cara, o Brasil, se você olha bem, os laterais como um todo estavam vivendo pregados na defesa, né? Por exemplo, o próprio Vitinho no último jogo estava pregado. O Wesley, que a característica principal dele sempre foi o ataque. Quando jogava, estava pregado. E acho que numa posição tão carente como a lateral direita,
o PH ele encaixou como uma luva, correto? Porque, cara, o PH ele tem uma canhota boa, apesar de ser lateral direito. Inclusive, eu descobri que ele escreve com a esquerda, tá? Mas aparentemente a perna boa dele é a direita, vai entender. Nosso ambidestro. É, É o nosso ele é brasileiro, não tem não jeito. tem jeito. É Pô, assustador, mano. bizarro. E, mano, é muito legal porque, assim, a disputa pela lateral tá em aberto. E, ó, com todo respeito, PH na Copa do Mundo cantando hino com a mãozinha no peito é o projeto. Nossos aliados, Carlo Ancelotti, Fernando Diniz, analistas conceituados, as estatísticas, a realidade material, adversários. Cafu, Cafu, ponto. os 97 torcedores somados de Botafogo e Fluminense, enfim. Vai ser um duelo difícil, hein, gente? O Cafu hoje estava comemorando, assim, hoje. Eu acho que nunca vi um cara tão feliz com a derrota do Brasil hoje quanto o Cafu, né? Com boca de sapato, que adora falar mal de estrangeiro. Mas tudo Podemos bem. já dizer Aí vou que falar em deixar nível quieto. técnico, Paulo Henrique já superou? Com certeza! Cafu superestimado, já falei. Eu já falei, repito, já falei na live. O Cafu é superestimado, é um único Ele é só. boca de Já quê? falei. Ele é boca de quê, pega? Cafu é um único só. Boca de sapato, pô. Só fala merda. Porra. Sensacional, cara. E enfim, cara, a parada é que, pô, muito legal ver, porque a disputa pela lateral direita, ela tá em aberto ainda. E eu acho que, ó, vai dar trabalho. Temos Wesley na Roma, né? O Wanderson. Eu particularmente levaria o PH na próxima data FIFA e continuaria testando ele. Eu não sei se iria para a Copa, ainda acho que o Wesley vai ser o titular. Eu gosto muito do Wesley, apesar de ele não ter rendido tanto pela seleção, eu gosto muito dele. E depois disso, tivemos o gol do Martinelli. E Golaço, doidão. tá? Golaço, tá? Aí, Cara, eu acho que golaço. hoje o interessante de hoje do jogo é que, assim, tivemos 90 minutos de amistoso, claro. Mas a questão foi os 45 minutos do Brasil e os outros 45 minutos do Japão. E as pessoas levam, né? A imprensa leva como um teste, como a gente está levando também como um teste. Mas eu acredito que isso não seja só um teste, não. Porque talvez o quase certeza, porque a gente não tem muita. Não sou vidente para ver o futuro, mas 80% do grupo já tá fechado pra Copa. Assim, uns Sim, 20 ali, uns 15 O talvez, Ancelotti mas falou os que tem 80, que. Até 85 já então, tá. 15 jogadores estão na lista dele até agora. Exatamente. é porque o Exatamente. Ancelotti não tem tempo, né, cara? Ele tem, tipo. Ele só tem a próxima data FIFA, que a gente vai pegar Senegal e Tunísia. Depois uma outra que, se eu não me engano, a gente pega a França e Holanda ou Croácia, que acho que não Esses tá fechado amistosos que eu ainda. quero, mano. Tipo, se a gente pega uma Holanda, muito bom, porque a Holanda tá bem. E, enfim, de qualquer forma, pô, foi um O bonito gol, Brasil, cara. o Brasil Foi ele um vem bonito criando muito gol. bem essas jogadas de gol, cara. Não é de hoje também, é um negócio que com o Ancelotti, a mentalidade do Ancelotti, o Brasil ele tem mudado. Essa coisa de triangulação e chute pro gol. Isso é muito óbvio. Isso, Isso é muito óbvio. Tipo, é uma diferença que talvez por números, porque as pessoas são muito resultadistas, né? Mas por números, talvez não seja um início tão ok. Mas devido ao contexto e você assistir o jogo de verdade, você percebe que tem muitas coisas ali que o Ancelotti já conseguiu mudar. Sabe? Com muita coisa ali que já conseguiu mudar. Uns 45 minutos que, cara, eu gostei muito. Porque, claro, teve um início do jogo ali que o Japão tava ali pressionando, pressionando. Bum! O Brasil achou 2 gols. Que achou de uma forma Sim, bem bonita, no caso, né? é uma Então, seleção difícil, cara. É uma seleção que tem jogadores interessantes. O Cubo ficou ali atazanando o primeiro tempo inteiro. O Carlos Augusto foi mal, inclusive, nisso, porque, pô, cara, o Cubo ele ficou lá enchendo o saco do Carlos Augusto e o Carlos Augusto não tava eu conseguindo gostei muito fazer do camisa 10 nada. do Japão, o Duan. O Gostei muito dele. E olha que o PH do outro lado tava conseguindo segurar bem o cara, né? Tipo, ele tava segurando razoavelmente bem. Mas, tipo, pô, cara. Aí, pô, a gente chega lá, né, pô, grande gol, né, o, que o Vinícius Júnior toca no Paquetá, que dá um lindo passe pelo alto pro Martinelli. E que gol, cara. Gol bonito, bom ver o Martinelli marcar. Eu acho que pra mim a vaga da ponta esquerda, pelo menos, já tá fechada.
Vai ser Martinelli e Vini, assim como foi na Copa de 22, né? Enfim. Eram muito jovens na época, ainda são jovens hoje, e é isso. Mas Essa aí, questão de experiência, né? Tem mais experiência hoje do que na época. exato. Eu gostei muito do Vini aberto, tá? Eu acho que com esse esquema do Ancelotti, eu gostei muito dele se movimentando mais. O Vini normalmente é ponta esquerda e fica fixo, mas eu gostei muito dele como centroavante. Assim, não centroavante, mas como segundo atacante. O Vinícius hoje foi muito bem. Eu gostei muito do Vinícius, tipo assim, e talvez a régua sobre ele ir bem ou não é muito sobre também os números. Ah, porque tem que entregar gol, assistência, senão ele é péssimo, mas não. Cara, o Vinícius sequer chutou no gol hoje, mas se movimentou o campo inteiro, tabelou e armou o time, Exato. entendeu? Então, cara, participou Fez dos uma dois ótima gols. função. Então as pessoas vão falar, porque o Vinícius Júnior não entregou gol, assistência, mas, cara, o Vinícius Júnior pra mim, é top 3 e não tá, e não é o terceiro, tá? Melhores criadores de jogadas do futebol mundial. Definitivamente. E não é o terceiro. E enfim, Não é o cara. terceiro, tá? Então, cara, de verdade, eu adorei o Vinícius E no de jogo de qualquer hoje. jeito, aí a gente vai pro segundo tempo e pensa, tá suave, pô. 2-0, pô. Seleção difícil, legal, bom teste. Ainda com as reservas, né? Porque levou um monte de jogador reserva. Aí, meu mano Fabrício Bruno tava guardando uma surpresa pra você. Meu mano Fabrício Bruno tinha algo pra você. E que surpresa, hein, mano? É, já começamos com o primeiro gol que o Brasil toma, né? Não precisamos falar de mais nada, né? Porque, meu Deus do céu. Irmão, eu arrepiei, tá? Porque o movimento dele foi igualzinho a do Andrés Pereira na final da Libertadores de Ele 2021. recebe Foi a bola, igualzinho. ele tropeça e ele dá o Ele passe ainda pra tropeça. ele. O Andrés pelo menos escorregou. Não, foi bizarro. É óbvio que eu não sou daquelas pessoas que vão entrar na mérito de Fabrício Bruno é bagre, algo do tipo, claro, tirando zoação de time, ele é do meu ex-time, então tô nem aí, eu vou zoar ele mesmo. Eu até achei que ele tava bem, mano. Ele tava bem antes de dar o rolo. Ele tava bem Ele no. tava bem, só que o problema foi, ele ficou com o mental de paçoca. Aquele famoso mental de paçoca que ele errou, e isso que eu ia falar das questões do fechamento do elenco da Copa cara, quanto a zagueiro, tá provavelmente muito bem fechado. O problema é o Fabrício Bruno, talvez, se não fosse por esse jogo, estaria muito garantido para ser um quinto, um sexto zagueiro ali, que fecharia o elenco direitinho aí para um jogo reserva, para um jogo tipo, por exemplo, o Brasil vence e já está classificado para fase de mata-mata e entra um jogo ali, tipo, precisa de um reserva ali, só para testar, para garantir, enfim, tudo direitinho. O meu problema, assim, o meu problema que eu analisei, obviamente, foi, cara, o Fabrício entrou como uma tal de paçoca a partir do erro, que, cara, ele não estava garantido, ele não tá garantido na Copa, coitado. Tipo assim, talvez se fosse um Marquinhos errando, pô, ali, fosse até o PH. Não digo que o PH tá garantido na Copa, mas o PH já tinha uma margem com gol, E ou não algo do só tipo. isso, é porque o PH também ele tá acostumado com um time que é de psicopatas, né? O PH, ao mesmo tempo que ele é capaz de meter um golaço, ele é capaz de tentar meter um chapéu no último minuto contra o Ceará e o Vasco tomar o gol de empate no último minuto. Ele é psicopata nesse nível, tá ligado? Ele é maluco. O maluco ele joga no nível Vasco e depois joga no nível Seleção Brasileira, mano. É muito. Tipo, ele é um lateral, é o que eu falei, ele é um lateral que é indispensável pro Vasco. E o que eu acho do Fabrício Bruno, eu concordo muito contigo, PH. Eu acho que o Fabrício Bruno, vou ser honesto, ele não tem nível. Ele já não tinha nível antes, desculpa. Eu Eu nunca já vou entender. discordava dele antes. Eu já discordava dele antes, né? Eu já discordava e já pensava quanto à zaga, né, do time que estava até então líder, talvez, mas tudo bem. Não vou entrar no mérito clubismo, vou E deixar com quieto. todo respeito, cara, porra, pô, de verdade, cara. Os manos, a gente tomou virada dos samurais da resenha, pô. Cara, a gente Naruto. tomou. Naruto. Cara, o cara fez algo bizarro. Tipo assim, porque tem esse primeiro gol que, cara, ele tropeça e tudo mais, é muito parecido com o lance do Andréas. E depois tem o segundo, que, desculpa, o segundo, quem for falar que tem falha do PH, desculpa.
Você, meu amigo, você não conhece futebol, você não chutou uma bola. Você não conhece o básico de futebol. Tipo assim, cara. Porque o Beraldo foi fazer a cobertura na lateral esquerda, ele teve que fechar a área, né? O PH teve que fechar a área com o Fabrício Bruno. Tinha um buraco ali. Tava vindo 2 japoneses livres. E assim, o PH teve que fazer uma escolha. Vou pra cima do cara e arrisco de deixar o cara no meio, livre e em condições muito boas pra fazer o gol, ou deixo o cara da ponta livre em condições um pouco mais difíceis de fazer o gol? Ele escolheu certo. A defesa tava muito mal armada, né, cara? Sim, ele teve que fazer uma Verdade. escolha. Tinha 2 livres, você tem que escolher quem você marca. Você tem que escolher o mais perigoso. Ele marcou o mais perigoso e ia dar certo. Tanto que a bola era total do Fabrício Bruno. Só que ele manda pra dentro do gol. Cara, isso é bizarro, né? Porque você percebe, talvez num jogo normal, até do próprio Fabrício Bruno, ele conseguiria tirar essa bola. Só que é aquela questão que eu falo, no mental de paçoca. E O pra mental que de que ele questão mandou? paçoca. mental, mano. Cara, dá o chutão pra frente. Pra que ele deu o chutão pra trás? Tipo, é muito melhor você dar um chutão pra frente pra zaga dos caras recuperar e aí ter outra oportunidade de ataque do que você chutar pra trás e, sei lá, a intenção dele era mandar pra escanteio. Mas pra quê? Tá tudo errado. Não dá, cara. Tipo, é muito. Tem muitos erros aí. E Mas nesse é lance bizarro porque a específico, gente toma um gol e parece que tomou um gol e desaba. o Acabou. time, na É verdade, o problema a crônico questão você. mental. O Brasil perdeu esse jogo por questão mental, mano. O erro do Fabrício Bruno animou os caras do Japão e desanimou a gente. Essa foi a realidade. E aí depois todo mundo começou a ir mal. E tanto que, ó, é até curioso. Olha como o Fabrício Bruno foi líder em quase tudo, como estatística significa nada. Intervenções defensivas. Exatamente. Líder. Fez 16 interceptações. Líder. Bolas recuperadas. Líder. Bloqueio de finalizações. Líder. Rebatidas. Foi o segundo. Agora, erros que levaram a gol. Primeiro. Gols contra. Primeiro. Foi o que eu falei, cara. Exatamente. Ele tava bem no jogo, mas, cara, são erros cruciais, pô, pra derrota do Você time, tá não ligado? pode levar. E aí depois, né, o Brasil ainda tenta reagir. E aí, como é que faz? Toma um gol que, meu irmão, primeiro, o Beraldo erra de não acertar ali, porque, pô, tava até que era dele aquela bola. E quem erra também é o Neneca, que, pelo amor de Deus, ele ficou na indecisão se espalmava, se encaixava, não fez nenhum dos dois. Fez igual o Neto fez naquela semifinal de Botafogo e Vasco. Mesma Não, coisa. o gol do Neneca é talvez uma das coisas que eu mais reclamo no Rossi do Flamengo, que ele não sai. Tipo assim, não é o Rossi não não lembro de o Rossi ter sofrido um gol desse, mas deve ter sofrido, com certeza, mas ele não sai. Ah, não tá na dúvida, tá na dúvida, tá na dúvida, não sai. Cara, tá na dúvida. Primeiro, não tem que estar na dúvida. Cara, a bola tá. Pô, eu sou goleiro. Vitão também é goleiro aqui. Meu irmãozinho, sai na bola. Ô, vai ficar no meio do caminho? Vai tomar. Aí, além de ficar no meio do caminho, e cara, a bola vai em cima dele. Desculpa. Eu acho o Hugo, É bola pô, pra um bom você goleiro. encaixar, é pra você encaixar e ir embora. Só que aí, pô, veio, se embananou todo e o gol. E aí? Pior Aí das você. hipóteses. No pior das hipóteses, ia espalmar pra cima, mano. No pior da hipótese. Não, E, tipo exatamente. assim, é bizarro, porque, além disso, teve erro ali de acompanhar, tudo mais. Cara, o Fabrício Bruno perdeu pro Ueda. O Ueda tem 1,82. O Fabrício Bruno tem 1,92. 10 E o centímetros de complicado, diferença. e o complicado é que o Neneca também tava quase dentro do gol, né? Que ele não tinha saído, e então. Tava tudo errado, cara. Enfim, a gente toma a virada Não, o Brasil e bagunçou, mano. Essa é a realidade. O Brasil bagunçou no segundo bagunçou. tempo. Eu acho que A até a Zico dispensa. chora ao ver que ensinou o japonês a jogar bola, né? Esse é o É, problema. ensinou o japonês a jogar bola, né? E como eu falei, Agradeção, Zico. fomos resenhados pela rapaziada do sushi, pô. Esquece. E o Japão tá invicto há 5 jogos, tá? Contra as seleções campeões do mundo. Venceu a Alemanha 2 vezes, empatou contra o Uruguai e venceu a Espanha. É a E venceu primeira a gente. vitória na história do Brasil e Japão do Japão, mano. Tem 35 anos de Exato. história. É a primeira vitória do Japão, mano. Presenciamos um ato histórico, um fato histórico hoje.
Mas daí, pensa na questão do ciclo, uma vergonha, talvez não pelo resultado por perder pro Japão, mas perder pela forma que foi, com os 45 minutos mais patéticos que eu vi contra gente, talvez igual aquele jogo contra a Argentina, né, que a gente tomou de 4-1. Cara, eu acho que, assim, de verdade, o Japão é uma seleção muito boa. Talvez a gente possa estar falando aqui, vai sair esse resumão pós-jogo e daqui a um ano, não, menos, daqui a pouco tempo, né? Porque é meses para a Copa. A gente possa estar falando de um Japão que está surpreendendo, vai chegar na semi de Copa. Ia ser uma coisa até que ia diminuir um pouco, né? Então, ia ser Histórica. Porque o Japão tem um projeto esportivo. Tem jogadores bons como o Endo, o Kubo. O Endo, pô, tá no o Endo Liverpool, né? O não tava Endo. lesionado, tá? Só pra- Cara, todos os jogadores do Japão, todos os jogadores da seleção japonesa jogam na Europa atualmente. É, isso mesmo. Volta aqui. O Endo tá no Liverpool. O Endo é titular no Liverpool, se eu não me engano. O Kubo, ele joga na Real Sociedad. Tem jogadores ali que jogam no Crystal Palace. Tem jogadores que, cara, antigamente você não imaginava que o Japão teria. O Japão, na última Copa também, só não enfrentou o Brasil nas quartas porque perdeu para a Croácia nos pênaltis no detalhe. Estão a duas Copas de enfrentar a gente no detalhe. E foram sempre contra seleções que eliminaram a gente depois. Tipo, foi uma coisa até engraçada. Tem 18 e 22 Croácia, verdade. Exatamente, tô falando pra você. Cara, e nossa, 2018 foi uma coisa. Coitado do Japão, né? Foi uma coisa que que nem a gente, tomou a virada em 20 minutos. Foi até uma coincidência aí. E, cara, é o mental que tem que ser ressaltado. O próprio Ancelotti, ele fala que até o erro tava tudo normal, só que o mental de paçoca acabou, né? E é até o que o Casimiro fala, cara, em 45 minutos, se você tem um apagão de 45 minutos, esse apagão pode custar uma Copa do Mundo, pode custar sonhos. Assim como quando você tem um apagão ali por. Pô, só tu vê, sei lá, um jogo eliminatório que você chega lá e tem Pega um a apagão. Copa do Mundo de 2018, mano. A gente foi eliminado por um gol contra, um vacilo nosso. Mano. A Copa do Mundo de 2022, na Croácia. 4 minutos, cara. Não precisou de apagão nem de 45, foi 4 4 minutos. minutos. 4 minutos é 4 minutos de uma apagão. falha total de consciência tática, cara. Você abre o placar e em vez de. Pô, o time tá morto. Sobe. O volante sobe pra ponta. Mas tudo bem. Acontece, né? E, enfim, acho que é isso que nós temos para falar. Eu acho que tem jogadores aí que não tem condição mais de convocar, como por exemplo, cara, máximo respeito ao Fabrício Bruno, não dá. Richarlison, entrou Mas o mal, problema é não sério. dá. Não, Eu eu nem vou te falei do falar. Richarlison, porque eu não tô nem Eu vou te aí, falar que o porque, Richarlison. Não, o Richarlison, assim, é uma coisa que o Vitor Sérgio falou, né? Vitor Sérgio Rodrigues, saudoso. Eu gosto muito desse cara. Ele falou e é uma coisa que, infelizmente, a gente vai ter que concordar. Richarlison tá na Copa. Que a gente querendo ou não, ele tá na Copa. Vai ser aquele jogador ruim que o treinador ama. Aquele jogador ruim que o treinador ama e vai estar na Copa, cara. Tipo assim, muito improvável que a gente não esteja, a não ser que, sei lá, um Pedro, pô, apareça aí das cinzas aí, meter 40 gols sei lá, em 10 meses aí, roube a vaga dele, mas o Richarlison tá na Copa. Justamente pela falta de um camisa 9 ali. Eu acho válido, eu acho válido testar o Pedro em algum momento da vida aí, mano. ah, Até só porque o falta o estilo de Pedro jogo do Pedro voltar é a jogar diferente. bola. Porque o Pedro tá lamentável nos últimos Talvez jogos. a gente pensar assim, O Pedro tá eu, cara, triste. talvez, claro, eu gosto muito da formação de ataque. A gente tem que tá meio que não ignorando, né? Porque o Rafinha tá lesionado, mas a gente tá esquecendo um pouco do Rafinha, do verdadeiro top 3 do mundo, né? Porque, enfim, o verdadeiro top 3 do É mundo. verdade, verdade. O O Rafinha Rafinha, tá que numa fase iluminada, 60 gols, não, 60 gols e assistências na última temporada, então talvez a gente teve muito não, a gente teve alguns desfalques, Japão teve mais, porém eu acho que pesou muito foi a questão do mental. Você não toma 3 gols em 20 minutos apenas pelo mérito do adversário, também o mental ali conta muito. E digo mais.
deem um empréstimo pra ele e vocês verão o Endrick na Copa do Mundo. Pode me cobrar depois. Dê um empréstimo pra ele e vocês vão ver ele Eu na acho que Copa. isso. Falta oportunidade pro Endrick, né? Porque Essa é a falta realidade. O Real centroavante, Madrid não cara. dá muita oportunidade. Falta centroavante, falta lateral, falta um monte de coisa. Porque, com todo respeito, Douglas Santos hoje ele carimbou a titularidade. Nunca mais ele sai. Não, mas deixa eu só complementar, né, sobre a questão do empréstimo do Endrick. Avenida Borges de Medeiros, 997, Gávea, Rio de Janeiro. Não, se ele vai pro Flamengo, ele acaba com o Venha. futebol brasileiro. Ele acaba. Só que estão precisando mesmo, mano. Cara, E, enfim, cara, eu acho que é mais ou menos isso. Tem jogadores ali que não tem condição. O Joelinton entrou muito mal. Hoje não tem tier list como aconteceu no último vídeo, porque, enfim, né, dona CBF é complicado disponibilizar mídia. E também tem uns certos canais aí que também estão seguindo a tal da ideia, né? Tem uns canais aí, né, que são meio copiões, talvez. Sei, né, que eu copia, eles copia. Brincadeiras à parte. Pra não ficar uma coisa, Brincadeira, só. quem citar, não. pra não ficar uma coisa repetitiva também. Que aí depois, tá copiando, porra, já viu. Então, Pelo que a gente já faz isso desde que abriu o canal, mas enfim. E tem que a gente não tem imagem, a verdade é essa. imagem, pô, Acabou o é o orçamento, orçamento, família. rapaziada, por favor, se inscreva no canal. Acabou o dinheiro, como Exatamente, dizia se o inscrevam no presidente do canal, Flamengo hoje. engajem bastante. Mas, gente, ó, eu tava conversando esses dias, tava olhando Analytics e, ó, a maior parte dos que veem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Então, ó, se você puder, cara, se inscreve aí, ativa o sino se você quiser. Se não quiser também, tamo junto. Deixa seu like, deixa seu comentário. E é isso, família. Se você curtir esse conteúdo, muito obrigado. E agora que a data FIFA acabou, vamos esperar. Amanhã já tem jogo do Vasco. Não sei quando é o jogo do Flamengo. Enfim, vai ter pós-jogo aqui comigo com o Fabinho. Vai ter o PH e o Vitor fazendo outros pós-jogo. Resenha Cast na outra semana. Enfim, muita coisa para se fazer. É isso, família. Valeu. Dá-lhe resenha.